Em relação à determinação de dependências, podemos dizer que existem dependências obrigatórias, também chamadas de hard logic ou lógica rígida, ou hard dependências, que é dependências rígidas. As dependências arbitradas, também chamadas de lógica preferida, lógica preferencial ou soft logic. As dependências internas e as dependências externas. Nós vamos detalhar cada uma delas aqui na sequência. As dependências obrigatórias são inerentes à natureza do trabalho realizado. Frequentemente envolvem limitações físicas. As dependências técnicas podem não ser dependências obrigatórias. E a equipe do projeto define que dependências são obrigatórias durante o processo de sequenciamento das atividades. Não devem ser confundidas com a designação de restrições de cronograma na ferramenta de cronograma do projeto. Por exemplo, num projeto de construção civil, é impossível erguer a superestrutura antes que a fundação tenha sido concluída. Então, isso representa uma dependência obrigatória. As dependências arbitradas são normalmente estabelecidas com base no conhecimento das melhores práticas dentro de uma área de aplicação específica, ou onde se deseja uma sequência específica, são estabelecidas com base no conhecimento das melhores práticas numa área de aplicação específica, ou em algum aspecto singular do projeto onde uma sequência específica é desejada, mesmo que haja outras sequências aceitáveis. São totalmente documentadas, pois podem criar valores de folga total arbitrários e podem limitar as opções posteriores de elaboração de cronograma. Por exemplo, práticas recomendadas geralmente aceitas especificam que durante uma construção o trabalho elétrico comece depois de terminar o trabalho de encanamento. Essa ordem não é obrigatória e ambas as atividades podem ocorrer ao mesmo tempo, ou seja, em paralelo. Mas realizar as atividades em ordem sequencial reduz o risco geral do projeto. Quando técnicas de paralelismo são aplicadas, essas dependências arbitradas devem ser revisadas e consideradas para modificação ou remoção. Dependências internas envolvem uma relação de precedência entre as atividades do projeto e estão geralmente sob o controle da equipe do projeto. Por exemplo, se uma equipe não pode testar uma máquina antes de montá-la, haveria uma dependência obrigatória interna, que seria o teste, primeiro a montagem da máquina e depois o teste dessa máquina. A equipe de gerenciamento do projeto, ela define quais dependências são internas durante o processo de sequenciamento das atividades. As dependências externas são as que envolvem relacionamento entre atividades que são do projeto e aquelas que não são do projeto. Normalmente não estão sob o controle da equipe do projeto. Por exemplo, a atividade de teste num projeto de software pode depender da entrega de hardware de uma fonte externa. Ou audiências ambientais com o governo podem precisar ser feitas antes que a preparação do local possa ser iniciada num projeto de construção. Essas dependências podem se basear em informações históricas ou propostas de contratos de fornecedores. Uma antecipação é a quantidade de tempo que uma atividade sucessora pode ser adiantada em relação a uma atividade predecessora. Por exemplo, num projeto para construir um novo edifício de escritórios, o paisagismo poderia ser agendado para começar 2 semanas antes do término agendado dos itens da lista. Isso seria mostrado como um término para início com uma antecipação de 2 semanas. A antecipação é frequentemente representada como um valor negativo de espera no software de cronograma. Aqui, podemos observar graficamente esse exemplo de antecipação de 2 semanas do lote de construção do paisagismo. A espera é a quantidade de tempo que uma atividade sucessora será atrasada em relação a uma atividade predecessora.
Por exemplo, uma equipe de redação técnica pode iniciar a edição do rascunho de um grande documento 15 dias após ter começado a escrevê-lo. Isso poderia ser mostrado com uma relação início para início com a espera de 15 dias. Aqui, no nosso gráfico, podemos observar o que acabamos de apresentar. A espera também pode ser representada nos diagramas de rede do cronograma do projeto, como vocês podem observar por meio dessa figura. Aqui, a relação entre as atividades H e I é uma relação II mais 10, ou seja, uma relação de início para início mais 10 dias de espera. Embora a compensação não seja mostrada como relativa à escala de tempo do cronograma. A equipe de gerenciamento do projeto define as dependências que podem requerer uma antecipação ou uma espera, visando definir precisamente a relação lógica entre elas. O uso de antecipações e espera não deve substituir a lógica do cronograma. Além disso, as estimativas de duração não incluem nenhuma antecipação ou espera. As atividades e suas premissas relacionadas devem ser documentadas. O uso de antecipação e de atraso e suas premissas é documentado. A antecipação permite a aceleração da atividade sucessora e o atraso leva a um retardo da atividade sucessora. Os sistemas de informação de gerenciamento de projetos incluem o software de elaboração de cronograma, que tem a capacidade de ajudar a planejar, organizar e ajustar as sequências das atividades, inserir os relacionamentos lógicos, os valores de antecipação e espera e diferenciar os diversos tipos de dependência. O diagrama de rede do cronograma do projeto é acompanhado por uma descrição sumarizada que explica a abordagem básica para sequenciar as atividades. Qualquer sequência pouco usual deve ser totalmente descrita neste documento. Ele pode ser produzido manualmente ou através de uso de um software de gerenciamento de projetos. Pode incluir detalhes do projeto todo ou ter uma ou mais atividades de resumo. Além disso, deve conter uma descrição de resumo que pode acompanhar o diagrama e descrever a abordagem básica usada para sequenciar as atividades. Num diagrama de rede do cronograma do projeto, as atividades que têm várias predecessoras indicam uma convergência de caminhos. Já as atividades que têm várias sucessoras indicam uma divergência de caminhos. As atividades com divergência e convergência têm maior risco, pois são afetadas ou podem afetar várias atividades. Nesta figura, vocês podem observar que a atividade I ela é chamada de uma convergência de caminhos, pois tem mais de uma predecessora. No caso aqui, tem a atividade H e a atividade K. Enquanto que a atividade K ela é chamada de divergência de caminhos, pois tem mais de uma sucessora. Ela pode seguir para a atividade I e para a atividade L. Ou seja, tanto a atividade L quanto a atividade I precisam esperar a atividade K ser completada para poderem ser iniciadas. Em relação às atualizações dos documentos, os seguintes itens podem ser atualizados. São eles os atributos das atividades, que descrevem uma sequência necessária de eventos ou de relacionamentos definidos, predecessores ou sucessores, bem como os relacionamentos de antecipação e espera e lógico entre as atividades. A lista de atividades pode ser afetada pela mudança nas relações entre as atividades do projeto durante as atividades de sequenciamento. As premissas e restrições apontadas no registro de premissas podem necessitar de atualização com base no sequenciamento, determinação de relacionamentos, antecipações e esperas, e podem dar origem a riscos individuais do projeto capazes de afetar o cronograma. As listas de marco contêm as datas programadas de marcos específicos e elas podem ser afetadas por mudanças nas relações entre as atividades do projeto durante as atividades de sequenciamento.